O mafioso mais temido chegou cambaleando no hospital. A noite caía pesada sobre a cidade quando as portas automáticas do Hospital Municipal São Vicente se abriram com um chiado eletrônico. Um homem alto, vestindo um terno italiano que já havia visto dias melhores, entrou cambaleando. Sua camisa branca estava manchada de sangue, e ele segurava o lado esquerdo do abdômen com uma mão trêmula. O cabelo grisalho, normalmente penteado para trás com precisão militar, caía desalinhado sobre o rosto suado. Vitório Santoro tinha 63 anos e uma reputação que fazia homens crescidos atravessarem a rua quando o viam aproximar-se. Durante 4 décadas, ele construíra um império nas sombras da cidade, controlando portos, cassinos clandestinos, e uma rede de proteção que se estendia desde os bairros mais pobres até os escritórios espelhados do centro financeiro. Seu nome era sussurrado com respeito e terror. Diziam que ele nunca perderá uma guerra entre famílias, que suas decisões eram finais como sentenças de morte, e que sua palavra valia mais do que qualquer contrato assinado. Mas naquele momento, Vitório Santoro era apenas um homem ferido, lutando para manter-se consciente enquanto cambaleava até o balcão de recepção. A jovem atendente, ocupada com papéis e um telefone que não parava de tocar, levantou os olhos e arregalou-os ao ver o estado dele. Senhor! O senhor está ferido. Vou chamar alguém imediatamente. Ela apertou um botão vermelho de emergência, e em segundos, 2 enfermeiros apareceram com uma maca. Vitório tentou recusar, sua voz rouca emergindo com dificuldade. Não preciso de maca. Posso andar. Senhor, o senhor está perdendo muito sangue. Por favor, deixe-nos ajudá-lo. Relutante, ele permitiu que o colocassem na maca. Enquanto era levado pelos corredores brancos e assépticos do hospital, Vitório mantinha os olhos abertos, sempre vigilante, sempre calculando. Mesmo ferido, mesmo à beira da inconsciência, décadas de sobrevivência nas ruas não permitiam que ele baixasse a guarda completamente. Marina Oliveira estava no meio do seu turno de 12 horas quando ouviu o código de emergência. Com 28 anos e 5 anos de experiência como enfermeira, ela já havia visto praticamente tudo que um pronto-socorro podia oferecer. Vítimas de acidentes de carro, brigas de bar, overdoses, ferimentos por arma de fogo e arma branca. Nada mais a surpreende facilmente. Ela estava terminando de verificar os sinais vitais de um paciente idoso quando viu a maca passar rapidamente pelo corredor. O homem nela parecia importante, mesmo em seu estado debilitado. Havia algo em sua postura, na forma como seus olhos escaneavam o ambiente, que indicava poder e autoridade. Marina, chamou o Dr. Henrique Tavares, o médico de plantão. Precisamos de você na sala 3. Ferimento por arma branca, abdômen inferior esquerdo, perda significativa de sangue. Ela seguiu rapidamente, lavando as mãos e vestindo luvas esterilizadas enquanto caminhava. Ao entrar na sala de emergência, encontrou Vitório já na mesa, com 2 enfermeiros cortando sua camisa para expor o ferimento. Era profundo, mas felizmente não parecia ter atingido órgãos vitais. Senhor, meu nome é Marina, sou enfermeira. Vou cuidar do senhor. Pode me dizer o que aconteceu? Vitório a olhou nos olhos. Havia anos desde que alguém o tratara com genuína preocupação sem segundas intenções. Ela não sabia quem ele era. Não havia reconhecimento em seu olhar, apenas a determinação profissional de alguém tentando salvar uma vida. Uma discussão que saiu do controle e ele murmurou. Precisamos chamar a polícia, senhor. É protocolo em casos de ferimentos violentos. Não, sua voz ganhou força. Não chamem a polícia. Marina trocou um olhar com o Dr. Tavares, que assentiu discretamente. Eles lidariam com isso depois. Primeiro, precisavam estabilizar o paciente. Enquanto trabalhavam, limpando o ferimento e preparando para a sutura, Marina mantinha uma conversa suave, uma técnica que aprenderá para manter os pacientes calmos e conscientes. O senhor tem família, senhor? Santoro. Vitório Santoro. Ele hesitou. Tenho um filho. Mas não liguem para ele. Ainda não. Ela notou a complexidade naquela frase. A dor em seus olhos não era apenas física. Vamos precisar de informações para contato de emergência, Sr. Santoro. Depois. Primeiro, apenas cuidem disto. Dr. Tavares começou a suturar o ferimento. Vitório não gemeu, não reclamou, apenas apertou os olhos fechados e manteve a mandíbula cerrada. Marina administrava analgésicos e monitorava seus sinais vitais, impressionada com sua resistência à dor. Foi então que ela notou algo estranho. Pelas janelas do corredor, ela viu um homem parado próximo à recepção.
Ele vestia um casaco escuro, mesmo sendo uma noite quente, e suas mãos estavam nos bolsos. Seus olhos escaneavam o ambiente metodicamente, e quando ele virou a cabeça, Marina viu a cicatriz que corria desde seu olho esquerdo até o queixo. Algo no estômago de Marina se apertou. Aquele homem não estava ali como visitante normal. Doutor Tavares, ela murmurou baixo, temos companhia suspeita no corredor. O médico lançou um olhar discreto e franziu o senho. Ele também sentiu algo errado. Vitório, mesmo com os olhos fechados, percebeu a mudança no tom de voz deles. Descrevam-no para mim. Marina descreveu o homem em detalhes. Vitório abriu os olhos lentamente, e pela primeira vez desde que entrará no hospital, ela viu algo que se parecia com medo. Caio Mancini, ele sussurrou. É um dos homens de Dante Russo. Quem? Marina perguntou, mas no fundo, ela estava começando a entender. Não importa quem. O que importa é que vocês estão em perigo se ele descobrir que estou aqui. Doutor Tavares terminou a sutura rapidamente. Precisamos movê-lo para um quarto privado. Marina, chame a segurança discretamente. Mas antes que ela pudesse se mover, as luzes do hospital piscaram. 1, 2, 3 vezes. Então, a energia foi cortada, e luzes de emergência vermelhas inundaram os corredores com um brilho sinistro. Isso não é bom, murmurou Vitório. Eles cortaram a energia. Estão vindo. Marina sentiu o coração acelerar. Em seus 5 anos como enfermeira, ela nunca havia enfrentado nada assim. Acidentes, sim. Emergências médicas, constantemente. Mas uma situação que parecia saída de um filme de máfia? Nunca. Temos que tirá-lo daqui, Dr. Tavares decidiu rapidamente. Marina, ajude-me a movê-lo. Não, Vitório sentou-se na maca com um grunhido de dor. Vocês têm que sair. Eu posso me cuidar. O senhor mal consegue ficar de pé, Marina protestou. E somos profissionais de saúde. Nossa responsabilidade é com nossos pacientes. Vitório olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Era respeito misturado com algo parecido com arrependimento. Vocês não sabem quem eu sou, sabem? Sei que o senhor é um paciente que precisa de ajuda, Marina respondeu firmemente. Ele quase sorriu. Vocês são boas pessoas. O tipo de pessoa que eu passei a vida fazendo questão de proteger, mesmo que nunca soubessem disso. Antes que pudessem discutir mais, ouviram gritos vindos da recepção. Som de vidro quebrando. Passos pesados correndo pelos corredores. Doutor Tavares trancou a porta da sala de emergência. Há uma saída de serviço no final do corredor. Marina, leve o Sr. Santoro por lá. Eu vou tentar ganhar tempo. Doutor, não. Vá. É uma ordem. Marina ajudou Vitório a levantar-se, colocando o braço dele sobre seus ombros. Ele era pesado, mas ela havia carregado pacientes antes. Eles saíram pela porta lateral da sala de emergência, entrando em um corredor de serviço menos iluminado. Atrás deles, ouviram a porta principal ser chutada. Vozes raivosas ecoavam. Onde está Santoro? Sabemos que ele está aqui. Marina e Vitório moviam-se o mais rápido possível, mas cada passo era uma agonia para o homem ferido. Suor escorria por seu rosto, e ela podia sentir suas pernas tremendo com o esforço. Por que eles querem machucá-lo? Ela perguntou enquanto caminhavam. História antiga. Guerras antigas. Escolhas que fiz há muito tempo voltando para me assombrar. Eles viraram uma esquina e quase colidiram com uma auxiliar de enfermagem assustada. Marina. O que está acontecendo? Há homens armados no hospital. Teresa, vá para a sala de descanso e tranque a porta. Não saia até que a polícia chegue. Avise os outros. Teresa assentiu e correu na direção oposta. Marina continuou guiando Vitório pelo labirinto de corredores. Ela trabalhava naquele hospital há 5 anos e conhecia cada atalho, cada escada de serviço, cada saída de emergência. Eles chegaram a uma escadaria estreita. Consegue descer? Não tenho escolha, Vitório respondeu através de dentes cerrados. Degrau por degrau, eles desceram. Marina podia ouvir perseguidores acima deles, suas vozes ecoando no poço da escada. Quanto tempo até que os encontrassem? No térreo, ela o guiou através de uma área de armazenamento, passando por prateleiras cheias de suprimentos médicos e equipamentos. Havia uma porta no fundo que dava para um beco de carga. Se conseguissem chegar lá, alto! Marina virou-se e viu o homem da cicatriz, Caio Mancini, bloqueando a saída pela qual haviam acabado de passar. Ele segurava uma pistola, mas apontada para baixo,
não diretamente para eles. Vittorio Santoro, ele disse, sua voz curiosamente calma. Dante quer conversar com você. Conversar? Vittorio riu amargamente. Dante enviou uma faca para conversar mais cedo. Não estou interessado em continuar essa conversa. Foi um mal-entendido. As coisas saíram do controle. Você conhece Leonardo, sempre foi impulsivo. Leonardo está morto, Vittorio declarou friamente. Morreu no momento em que enfiou aquela faca em mim. Caio suspirou. Então não há como resolver isso pacificamente? Deixem a enfermeira ir. Ela não tem nada a ver com nossas questões. Marina sentiu Vittorio tentar empurrá-la gentilmente para trás, colocando-se entre ela e o homem armado. Mesmo ferido, mesmo em desvantagem, ele estava tentando protegê-la. Não vou deixá-lo, ela disse firmemente. Marina. Sou sua enfermeira. Minha responsabilidade é garantir que você receba cuidados adequados. Caio balançou a cabeça. Admirável, senhorita. Mas isso é assunto entre homens de um mundo que você não entende. Entendo o suficiente, Marina respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Entendo que um homem ferido precisa de tratamento médico, não de mais violência. Ela tem razão, Caio, veio uma voz nova. Todos viraram. Uma mulher de meia idade, vestindo um elegante terno escuro, entrou no armazém por outra porta. Ela tinha cabelos negros presos em um coque impecável e olhos que pareciam capazes de ver através das pessoas. 3 homens a acompanhavam, todos claramente armados. Vittorio endireitou-se, ignorando a dor. Isabela. Vittorio. Ela assentiu com respeito. Soube que teve alguns problemas hoje à noite. Nada que eu não possa resolver. Aparentemente, não sozinho. Isabela olhou para Marina com curiosidade. E quem é esta jovem corajosa? Marina Oliveira. Enfermeira. Ela não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Isabela disse suavemente. Ela escolheu ficar ao seu lado quando poderia ter corrido. Isso significa algo. Signora Isabela, Caio interveio, Dante ordenou. Dante não dá ordens aqui, Isabela o cortou, sua voz como aço envolvido em seda. Não desde que ultrapassou os limites ao ordenar um ataque dentro de um hospital. Há regras, Caio. Mesmo no nosso mundo, há regras. Marina estava tentando processar tudo. Signora Isabela? Territórios? Regras? Ela estava começando a entender que havia tropeçado em algo muito maior e mais complexo do que imaginara. Isabela aproximou-se de Vittorio, seus olhos avaliando seu ferimento com um olhar experiente. Você precisa de cuidados adequados. E também precisa de proteção até que esta situação se resolva. Posso cuidar de mim mesmo. Sua teimosia sempre foi sua maior fraqueza, Vittorio. Ela virou-se para Marina. Senhorita Oliveira, o que meu velho amigo aqui precisa para se recuperar adequadamente? Marina hesitou, mas decidiu responder profissionalmente. Repouso, antibióticos para prevenir infecção, troca de curativos diária, e monitoramento de sinais vitais. O ferimento foi profundo. Sem cuidados adequados, pode haver complicações sérias. Você pode fornecer esses cuidados fora do hospital? Tecnicamente sim, com os suprimentos certos, mas... Então está decidido. Isabela fez um gesto para seus homens. Preparem um veículo. Levaremos o Sr. Santoro e a senhorita Oliveira para um local seguro. Eu não pedi sua ajuda, Isabela, Vittorio protestou. E eu não pedi sua permissão. Ela sorriu ligeiramente. Você salvou meu filho há 10 anos, Vittorio. Você acha que eu esqueceria isso? Tenho uma dívida com você. Deixe-me pagá-la. Marina observava a troca, percebendo camadas de história e relacionamentos que ela não podia começar a compreender. Mas uma coisa estava clara, Isabela tinha poder aqui, o tipo de poder que fazia homens armados recuarem. E quanto a Dante? Caio perguntou, ainda segurando sua arma. Diga a Dante que teremos uma reunião. Todos os chefes de família. Amanhã à noite. Vamos resolver isso da maneira civilizada. Isabela virou-se para ele, e sua voz ganhou uma borda perigosa. E diga a ele que se qualquer um de seus homens voltar a este hospital, se qualquer profissional de saúde for ameaçado, ele terá que responder não apenas a mim, mas a todas as famílias. Há limites que não cruzamos. Ele esqueceu isso. Vou lembrá-lo. Caio assentiu lentamente e guardou a arma. Transmitirei a mensagem. Ele olhou para Vittorio. Sinto muito que tenha chegado a isso,
Dom Vitório. Você sempre foi respeitado. Vitório apenas acenou com a cabeça, sua expressão ilegível. Caio e seus homens recuaram, desaparecendo pelos corredores escuros do hospital. Momentos depois, ouviram sirenes se aproximando. A polícia finalmente estava chegando. Precisamos sair antes que a polícia nos veja, Isabela disse. Marina, você vem voluntariamente? Prometo que não está em perigo. Mas Vitório precisa de você, e seria melhor se você não estivesse aqui quando a polícia começar a fazer perguntas. Marina olhou para Vitório, que a observava com uma expressão complexa. Você não tem que fazer isso, ele disse suavemente. Pode voltar para sua vida normal. Esquecer que qualquer coisa disso aconteceu. Marina pensou em sua vida normal. Seus turnos no hospital, seu pequeno apartamento, sua rotina previsível. Era uma boa vida, segura e estável. Mas quando olhou nos olhos de Vitório, viu algo que a tocou profundamente. Um homem que havia vivido uma vida dura, que havia feito escolhas difíceis, mas que ainda tinha honra. Que havia tentado protegê-la mesmo ferido. Que inspirava lealdade em pessoas como Isabela. Vou com vocês, ela decidiu. Mas preciso pegar suprimentos médicos primeiro. Isabela sorriu. É claro. Rápido, por favor. Marina correu de volta ao armazém, enchendo uma bolsa com tudo que pudesse precisar: antibióticos, analgésicos, curativos, material de sutura, antissépticos. Ela trabalhava rapidamente, sua mente em piloto automático profissional, não permitindo-se pensar muito no que estava fazendo. Quando voltou, Isabela já tinha Vitório apoiado em um de seus homens. Eles saíram pela porta de carga, onde 2 SUVs negros esperavam com os motores ligados. Marina, você vai no segundo veículo comigo, Isabela instruiu. Vitório irá no primeiro com meus seguranças. É mais seguro não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. Antes de se separarem, Vitório segurou o braço de Marina suavemente. Obrigado. Por tudo. Você não tinha obrigação de ajudar. Todos têm direito a cuidados médicos, Marina respondeu. Não importa quem sejam. Ele sorriu levemente. Você é uma pessoa rara, Marina Oliveira. Eles entraram nos veículos separados. Marina sentou-se ao lado de Isabela enquanto o motorista partia, afastando-se rapidamente do hospital. Através do vidro traseiro, ela viu luzes policiais piscando enquanto viaturas chegavam. Você deve ter muitas perguntas, Isabela disse enquanto acomodava-se confortavelmente no assento de couro. Algumas, Marina admitiu. Quem é você? Quem é o Sr. Santoro realmente? E no que acabei de me meter? Isabela estudou-a por um momento. Quanto você sabe sobre a estrutura do crime organizado nesta cidade? Apenas o que vejo nas notícias. Que existem famílias, territórios, esse tipo de coisa. É mais complexo do que isso. Vitório Santoro é, ou era, o homem mais poderoso dessas famílias. Durante 40 anos, ele manteve a paz, estabeleceu regras, garantiu que o caos não transbordasse para o mundo comum. Ele protegeu esta cidade de guerras que teriam destruído bairros inteiros. Então ele é um criminoso, Marina disse diretamente. Sim, Isabela não tentou negar. Mas é um criminoso com código de honra. Há uma diferença entre homens como Vitório e homens como Dante Russo, que hoje tentou matá-lo. Vitório nunca permitiu tráfico de pessoas, nunca tolerou violência contra mulheres e crianças, nunca deixou que a violência atingisse civis inocentes. Dante não tem tais escrúpulos. E você? Quem é você? Isabela Rossini. Chefe da família Rossini. Meu falecido marido deixou-me o negócio quando morreu há 15 anos. Desde então, estabeleci meu próprio território, minhas próprias regras. Marina processou isso. Você é uma chefe de máfia. Prefiro o termo empresária com interesses diversificados, Isabela disse com um leve sorriso. Mas sim, se quiser usar rótulo simples. Por que está ajudando Vitório? Porque ele salvou meu filho. Marco estava em uma situação impossível há 10 anos, cercado por homens que queriam matá-lo para chegar a mim. Vitório interveio, negociou, arriscou sua própria vida para trazer meu menino de volta são e salvo. Devo-lhe uma dívida que nunca poderei pagar completamente. Elas dirigiram em silêncio por alguns minutos, saindo da cidade em direção aos subúrbios mais afastados. Marina olhava pela janela, vendo a paisagem urbana gradualmente dar lugar a áreas mais arborizadas e casas maiores. Para onde estamos indo? Uma propriedade minha. Segura, isolada, com tudo que vocês precisarão.
Você poderá cuidar de Vitório lá até que ele se recupere e até que esta situação se resolva. E se eu quiser voltar para casa? Para minha vida? Isabela virou-se para olhá-la diretamente. Você é livre para ir embora a qualquer momento, Marina. Não sou como Dante. Não sequestro pessoas. Mas entenda uma coisa, o momento em que você decidiu ficar ao lado de Vitório no hospital, o momento em que você se colocou entre ele e o perigo, você se tornou parte desta história. Dante vai querer saber quem você é. A polícia vai fazer perguntas. Sua vida normal já mudou, queira você ou não. Marina sentiu um aperto no peito. Era verdade. Ela não havia pensado nisso no calor do momento, mas obviamente haveria câmeras de segurança, testemunhas, relatórios. Sua decisão de ajudar Vitório teria consequências. Não estou tentando assustá-la, Isabela continuou mais suavemente. Apenas sendo honesta. Mas prometo que você estará protegida. Ninguém tocará em você enquanto estiver sob minha proteção. Eles chegaram a uma propriedade cercada por muros altos. Portões de ferro se abriram automaticamente, e eles entraram em um longo caminho de entrada ladeado por árvores. A casa no final era grande, mas não ostensivamente. Elegante em sua simplicidade, com luzes suaves iluminando jardins bem cuidados. O primeiro SUV já estava lá. Homens ajudavam Vitório a sair do veículo. Ele parecia mais pálido, mais fraco. O esforço da fuga havia cobrado seu preço. Marina saiu rapidamente e foi até ele. Precisamos deitá-lo imediatamente. Ele pode estar entrando em choque. Há um quarto preparado no segundo andar, Isabela disse. Não, Marina decidiu rapidamente. Térreo. Não quero fazê-lo subir escadas neste estado. A biblioteca então. Tem um sofá confortável. Eles levaram Vitório para uma ampla biblioteca com prateleiras do chão ao teto, uma lareira apagada, e um sofá de couro longo o suficiente para um homem deitar-se. Marina começou a trabalhar imediatamente, verificando o ferimento, seus sinais vitais, administrando antibióticos e mais analgésicos. Isabela observava da porta. Há um médico a caminho também. Um amigo de confiança. Bom, Marina disse sem tirar os olhos de seu trabalho. Ele vai precisar de uma opinião profissional sobre o ferimento. E possivelmente de transfusão de sangue se a perda foi muito significativa. Vitório pegou a mão dela quando ela ajustava seu curativo. Você é muito boa nisso. É meu trabalho, ela respondeu, mas sorriu levemente. Não, você é mais do que apenas competente. Você se importa. Isso é diferente. Marina encontrou seus olhos. Por que você faz isso? Esta vida que leva. Vitório ficou quieto por um momento. É uma longa história. Acho que temos tempo. Ele suspirou. Cresci nas ruas. Meu pai era bêbado, minha mãe nos deixou quando eu tinha 7 anos. Aprendi cedo que o mundo não tinha piedade de meninos pobres. Mas também aprendi que havia ordem mesmo no caos. Regras não escritas que, se seguidas, permitiam que se sobrevivesse. Ele fez uma pausa, seus olhos focando em memórias distantes. Entrei para uma gangue aos 14. Não porque queria, mas porque era isso ou morrer de fome. Mas diferente dos outros, eu via padrões. Via como a violência desnecessária sempre levava a mais violência. Como negócios podiam ser feitos sem sangue se todos concordassem com certos princípios. E você acendeu por causa disso? Acendi porque era mais esperto que a maioria, mais implacável quando necessário, mas também porque entendi que poder sem limites é poder que não dura. Construí alianças. Estabeleci regras. Criei estrutura onde havia apenas caos. Mas ainda é crime, Marina apontou suavemente. Sim, ele admitiu. Não vou fingir que sou um herói. Fiz coisas ruins, Marina. Machuquei pessoas. Algumas que mereciam, outras que estavam apenas no lugar errado na hora errada. Carrego essas escolhas todos os dias. Então por que continua? Vitório olhou para o teto. Porque me digo que sou um mal necessário. Que sem homens como eu estabelecendo regras, haveria apenas homens como Dante. Homens sem código, sem limites. É uma mentira que conto a mim mesmo para dormir à noite? Talvez. Provavelmente. Mas também já vi o que acontece quando não há estrutura. Vi gangues destruírem comunidades inteiras. Vi famílias serem dizimadas em guerras intermináveis. Sob meu comando, pelo menos havia ordem. Marina absorveu isso. E seu filho? Você disse que tinha um filho. A dor que cruzou o rosto de Vitório foi imediata e profunda. Marco. Ele tem 35 anos agora.
Médico, acredite ou não. Vive em outro estado, tem uma esposa maravilhosa, 2 filhos. Ele sabe sobre você? Sabe. E me odeia por isso. Vitório fechou os olhos. Desde os 15 anos, ele deixou claro que queria nada a ver comigo ou com minha vida. Paguei por sua educação através de contas anônimas. Ele nunca aceitou dinheiro diretamente de mim. Na formatura dele, na faculdade de medicina, sentei lá na última fila, onde ele não podia me ver. Mesmo assim, ele sabia que eu estava lá. Sentiu. E quando terminou a cerimônia, veio até mim e disse: "Não preciso de você. Nunca precisei. Pare de tentar ser parte da minha vida." "Sinto muito", Marina disse suavemente. "Não sinta. Ele está certo. Ele é melhor sem mim. Construiu uma vida boa, limpa, honesta. É tudo que sempre quis para ele." Isabela entrou na biblioteca naquele momento. O doutor Almeida chegou. Um homem de meia idade, carregando uma maleta médica, entrou atrás dela. Ele tinha cabelos grisalhos e um rosto gentil mas cansado. Olhou para Vitório e balançou a cabeça. "Vitório, você precisa parar de se meter em confusões. Não fui eu que procurei esta, Antônio." Doutor Almeida aproximou-se e examinou o trabalho de Marina. "Bom trabalho na sutura. Você é enfermeira?" "Sim, senhor. Marina Oliveira." "Antônio Almeida. Prazer. Deixe-me dar uma olhada mais completa nele." Marina afastou-se, permitindo que o médico examinasse Vitório completamente. Ela sentiu a fadiga batendo de repente. Quanto tempo havia passado desde que ela entrará para seu turno no hospital? 8 horas? 10? Parecia uma vida inteira. Isabela tocou seu braço suavemente. "Vem. Deixe Antônio trabalhar. Você precisa de café e comida." Elas saíram da biblioteca e foram para uma cozinha espaçosa que parecia saída de uma revista de decoração. Isabela começou a preparar café em uma máquina expresso profissional. "Você cozinha?" Marina perguntou, surpresa. Isabela sorriu. "Surpreendente, não é? Uma chefe de máfia que faz seu próprio café. Mas há algo terapêutico em tarefas simples. Lembra-me que sou humana." Ela preparou 2 expressos e passou um para Marina. Depois começou a fazer sanduíches. "Presunto e queijo está bom?" "Está perfeito. Obrigada." Elas sentaram à mesa da cozinha. Marina bebeu o café forte, sentindo a cafeína começar a trabalhar em seu sistema. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Marina perguntou. "Pode." "Como você acabou, nesta vida?" Isabela sorriu tristamente. "Nasci nela. Meu pai era Luigi Rossini, um dos chefes de família na velha guarda. Cresci vendo homens entrarem na sala de estar para discutir negócios enquanto minha mãe me mandava para o quarto. Mas eu sempre escutava pelos dutos de ventilação." Ela tomou um gole do café. "Quando me casei com Domenico Rossini aos 22 anos, pensei que seria apenas a esposa. Que cuidaria da casa, teria filhos, permaneceria à margem. Mas Domenico me viu de verdade. Viu que eu tinha mente para estratégia, que entendia as nuances do negócio melhor que muitos de seus homens. E quando ele morreu? Houve quem pensasse que a viúva seria fácil de empurrar para o lado. Que os territórios de Domênico poderiam ser divididos entre os outros chefes." Isabela sorriu, mas era um sorriso perigoso. Eles aprenderam que estavam enganados. Na primeira reunião após a morte dele, quando Giovanni Marconi sugeriu que eu deveria deixar os homens cuidarem dos negócios, eu coloquei na mesa os arquivos completos de todas as suas operações ilegais que Domênico havia documentado como seguro. Disse a eles que aqueles arquivos iriam para a Polícia Federal se algo acontecesse comigo. Foi minha declaração de independência. Marina estudou. Havia uma força naquela mulher que ia além do físico. Era a força forjada por anos navegando em um mundo que não queria mulheres em posições de poder. "Você nunca pensou em sair? Em ter uma vida diferente?" "Todos os dias", Isabela admitiu suavemente. "Mas então penso no que aconteceria com as pessoas sob minha proteção. Os comerciantes que pagam pelo meu serviço de segurança mas que, em troca, nunca são molestados por gangues menores. As mulheres que trabalham em clubes noturnos no meu território e sabem que ninguém ousaria tocá-las. Os imigrantes que chegam sem documentos e encontram trabalho através dos meus contatos. Não sou santa, Marina. Lucro com tudo isso. Mas também mantenho ordem. Se eu saísse, quem tomaria meu lugar? Dante Russo? Homens piores que ele?" Antes que Marina pudesse responder, Dr. Almeida entrou na cozinha.
Ele está estável. O ferimento não atingiu nenhum órgão vital, felizmente. Mas foi profundo. Ele vai precisar de repouso completo por pelo menos 2 semanas. Nada de estresse, nada de atividade física intensa. Vitório aceitou isso? Isabela perguntou, cética. Ele não tem escolha. Eu fui muito claro. Se ele não descansar adequadamente, pode haver complicações. Infecção, hemorragia interna retardada. Ele não é mais um jovem de 20 anos. Marina terminou seu sanduíche. Vou ficar com ele esta noite. Alguém precisa monitorar sinais vitais a cada 2 horas. Há quartos de hóspedes no segundo andar, Isabela ofereceu. Mas prepare-se. Vitório não é um paciente fácil. Ele vai querer se levantar, fazer telefonemas, resolver a situação com Dante. Então vou ter que ser firme com ele. Doutor Almeida sorriu. Boa sorte com isso. Vitório Santoro não é conhecido por seguir ordens. Quando Marina voltou para a biblioteca, encontrou Vitório já tentando sentar-se. Senhor Santoro, o que está fazendo? Preciso ligar para alguns contatos. A reunião de amanhã à noite. Pode esperar até amanhã de manhã. Agora você precisa descansar. Ela usou seu tom de enfermeira, aquele que não aceitava argumentos. Vitório a olhou com uma expressão divertida. Você é mandona. E você é teimoso. Vamos ver quem ganha. Ela ajustou os travesseiros atrás dele. Deite-se corretamente. Vou verificar seus sinais vitais. Relutantemente, ele obedeceu. Marina trabalhou em silêncio, verificando sua pressão arterial, temperatura, examinando o curativo para sinais de sangramento. Tudo estava dentro dos parâmetros aceitáveis. Sabe, Vitório disse suavemente, faz muito tempo desde que alguém cuidou de mim assim. O senhor não tem família? Amigos? Tenho homens que trabalham para mim. Homens que morreriam por mim, talvez. Mas não é a mesma coisa. Lealdade comprada nunca é tão genuína quanto lealdade dada livremente. Marina sentou-se em uma poltrona próxima ao sofá. Conte-me sobre a reunião de amanhã. O que vai acontecer? Isabela convocará todos os chefes de família. Haverá 6 de nós na sala, eu, Isabela, Dante, e 3 outros. Apresentaremos o caso diante de todos. Dante terá que justificar porque violou as regras ao me atacar com uma faca e depois enviar homens armados para um hospital civil. E se ele não se justificar adequadamente? Então haverá consequências. Perda de território, provavelmente. Talvez seja forçado a pagar reparações. No pior cenário, pode perder sua posição completamente. E no melhor cenário? Vitório ficou quieto. No melhor cenário, chegamos a um entendimento. Descobrimos porque Leonardo, o homem de Dante, decidiu me atacar. Se foi ordem de Dante ou uma ação impulsiva. E traçamos um caminho para a paz. Você prefere a paz? Sempre preferi. Guerra é cara, Marina. Em dinheiro, em vidas, em atenção indesejada das autoridades. Ninguém ganha realmente em uma guerra, exceto os mais ambiciosos e imprudentes. Houve uma batida suave na porta. Um dos homens de Isabela apareceu. Dom Vitório, há um telefone para o senhor. É seu? É Marco. Vitório ficou imóvel. Marco? Meu filho Marco? Sim, senhor. Ele disse que é urgente. Marina viu algo que não esperava ver no rosto do homem temido, vulnerabilidade pura. Vitório olhou para suas mãos, depois para o telefone que o guarda segurava. Como ele soube onde eu estava? Não sei, senhor. Vitório pegou o telefone com mão trêmula. Marco? Mesmo à distância, Marina podia ouvir a voz ao telefone, tensa e raivosa. Acabei de receber uma ligação. Alguém perguntando sobre você. Sobre sua saúde. Querendo saber se eu me importaria se algo acontecesse com você. Marco, escute. Não. Você vai me escutar. Não quero nada com sua vida. Não quero nada com suas guerras e suas famílias criminosas. Mas não vou permitir que usem minha família como alavanca contra você. Meus filhos, Vitório. Eles mencionaram meus filhos. A fúria no rosto de Vitório era terrível de se ver. Quem? Quem ligou? Não deu nome. Mas deixou uma mensagem clara. Que se você não cooperasse, eu poderia receber mais telefonemas. Mais perturbadores. Dante e Vitório cuspiu o nome como veneno. Ele cruzou a linha. Resolva isso, Marco disse, e sua voz estava carregada de emoção.
Odeio pedir qualquer coisa de você. Odeio que você seja o que é. Mas isso é minha família. Resolva isso. Vou resolver. Prometo. Marco, seus filhos, sua esposa, eles estarão seguros. Vou garantir isso. Como? Como você pode garantir qualquer coisa quando nem consegue se manter seguro? A pergunta ficou suspensa no ar. Vitório não tinha resposta. Eu cuidarei disso. Sempre foi sua resposta. Cuidarei disso. Mas nunca cuida de verdade, cuida? Os problemas continuam. A violência continua. Quando isso termina, pai? Quando você finalmente paga por todas as escolhas que fez? A palavra pai saiu como uma lâmina. Era a primeira vez em anos, Marina percebeu, que Marco o chamara assim. Não sei, Vitório admitiu, sua voz quebrando. Mas juro por tudo que é sagrado, Marco, seus filhos não serão tocados. Morrerei antes de permitir isso. Houve silêncio na linha. Então, Marco disse suavemente, talvez seja isso que eu temo. Que você morra e que isso de alguma forma ainda nos afete. Que mesmo sua morte traga consequências para nós. Marco. Mas a linha havia desligado. Vitório segurava o telefone, seu rosto uma máscara de angústia. Marina viu lágrimas nos cantos de seus olhos, que ele tentava furiosamente conter. Senhor Santoro. Ele ameaçou crianças, Vitório disse, sua voz baixa mas carregada de fúria contida. Meus netos. Há regras, Marina. Mesmo entre criminosos, há regras. Crianças são sagradas. Sempre foram. Ele tentou levantar-se novamente, mas Marina o impediu com uma mão firme em seu ombro. Não agora. Você está ferido, emocionalmente abalado. Não tome decisões neste estado. Decisões? Ele riu sem humor. A decisão já foi tomada. Dante assinou sua própria sentença de morte no momento em que ameaçou meus netos. A outra maneira. A reunião amanhã. Não será suficiente. Dante precisa entender. Precisa ser feito um exemplo. Marina ajoelhou-se ao lado do sofá, forçando Vitório a olhar para ela. Escute-me. Sei que está com raiva. Sei que quer proteger sua família. Mas violência gera mais violência. Você mesmo disse isso. Se matar Dante, o que acontece? Os homens dele vêm atrás de você. Depois os homens de você vão atrás deles. E continua até que pessoas inocentes sejam pegas no fogo cruzado. Talvez até mesmo seus netos. Então o que você sugere? Ele desafiou. Que eu deixe passar. Que eu mostre fraqueza. Sugiro que seja mais esperto que ele. Na reunião, exponha o que ele fez. Use a ameaça contra crianças para virá-lo contra todas as outras famílias. Isole-o, faça com que perca tudo sem disparar um único tiro. Vitório estudou seu rosto. Você é notável, sabe? Como consegue ver clareza onde tudo que vejo é vermelho? Porque não é minha família sendo ameaçada, Marina admitiu. Tenho o luxo da objetividade. Mas confie em mim. A maneira inteligente é melhor que a maneira sangrenta. Isabela entrou na biblioteca naquele momento. Pela expressão em seu rosto, estava claro que havia sido informada sobre o telefonema. Dante foi longe demais, ela disse simplesmente. Muito longe, Vitório concordou. Na reunião amanhã, vou propor que ele seja removido como chefe de família. Suas ações violaram nosso código mais fundamental. Os outros vão concordar. E se ele não aceitar o veredicto? Então terá que ser forçado. Isabela virou-se para Marina. Você deveria ir descansar. Vai ser um dia longo amanhã. Marina hesitou. Ele precisa ser monitorado a cada 2 horas. Deixarei um dos meus homens com formação médica básica fazer isso. Você precisa dormir adequadamente. Não me serve de nada uma enfermeira exausta. Relutantemente, Marina concordou. Um dos guardas a levou ao 2º andar, para um quarto confortável com uma cama enorme e banheiro privativo. Era luxuoso de uma maneira que o apartamento dela nunca seria. Ela tomou um banho longo e quente, deixando a tensão do dia fluir embora. Mas quando deitou-se na cama, o sono não veio facilmente. Sua mente continuava voltando para Vitório, para a dor em seus olhos quando falava com seu filho, para o peso de décadas de escolhas. Ela pensou em sua própria vida. Seus pais, ambos professores aposentados, vivendo tranquilamente no interior. Sua irmã mais nova, estudante de veterinária. Sua vida tinha sido tão normal, tão segura. E agora ela estava no meio de algo que parecia saído de um filme. Mas por que havia ficado?
Poderia ter saído quando teve a chance. Isabela não a estava segurando contra sua vontade. Então por quê? A resposta, percebeu, era simples. Porque Vitório precisava dela. E por quê? Por alguma razão que não conseguia explicar completamente, ela via nele não apenas um criminoso, mas um homem complexo tentando navegar um mundo impossível. Finalmente, o sono a alcançou. Marina acordou com batidas suaves na porta. Luz do sol filtrava através das cortinas. Verificou o relógio no criado mudo, 8h30. Entre ela chamou. Isabela abriu a porta, carregando uma bandeja. Trouxe café da manhã. Achei que poderia precisar. Obrigada. Marina sentou-se enquanto Isabela colocava a bandeja em sua volta. Havia café fresco, pão, frutas, ovos mexidos. Como está Vitório? Inquieto, mas estável. Já está fazendo ligações, preparando-se para a reunião. Antônio passou de manhã cedo e trocou o curativo. Tudo parece bem. Marina comeu rapidamente e vestiu-se. Suas roupas do hospital haviam sido lavadas e passadas, aparecendo misteriosamente no banheiro. Quando desceu, encontrou a casa em modo de preparação. Homens conferiam armas, falavam em rádios portáteis, estabeleciam perímetros de segurança. Vitório estava na biblioteca, vestido com uma camisa limpa e calças. Ele parecia cansado mas determinado. Não deveria estar de pé, Marina disse ao entrar. Tenho uma reunião em 6 horas. Preciso estar pronto. Ela verificou seu curativo, seus sinais vitais. Tudo estava dentro dos parâmetros, embora sua pressão arterial estivesse um pouco elevada. Está estressado. Você estaria também se fosse encontrar um homem que ameaçou seus netos. Marina sentou-se em frente a ele. Qual é o plano? Vitório explicou. A reunião seria em território neutro, um antigo armazém no porto que tradicionalmente era usado para tais encontros. Cada chefe poderia trazer 2 guardas. Isabela moderaria, já que ela havia convocado a reunião. Quero que você venha, Vitório disse de repente. Eu? Por quê? Porque você me mantém focado. Porque sua presença me lembra que há outra maneira além da violência. Ele hesitou. E porque confio em você. Marina estava prestes a responder quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Marina Oliveira. Uma voz masculina, grave e ameaçadora. Quem é? Um amigo. Quero lhe dar um aviso. Você está envolvida em algo perigoso. Se valoriza a sua vida, saia enquanto pode. Quem é você? Alguém que sabe que Vitório Santoro é um homem morto andando. E todos ao redor dele vão cair com ele. Você parece ser uma boa pessoa. Não mereça esse destino. A linha desligou. Marina olhou para Vitório, seu rosto pálido. Era um deles, não era? Ele perguntou. Sim. Ameaças. Dizendo para eu sair. A fúria voltou aos olhos de Vitório. Dante está tentando isolar-me. Assustar qualquer um que possa me apoiar. Está funcionando, Marina admitiu. Estou assustada. Então vá. Sério, Marina. Ainda há tempo. Pode voltar para sua vida. Mas mesmo dizendo isso, Marina sabia que não podia. Não porque estava presa, mas porque algo nela se recusava a abandonar este homem. Talvez fosse seu instinto de enfermeira, seu juramento de cuidar dos doentes. Talvez fosse algo mais. Vou à reunião, ela decidiu. Mas depois disso, precisamos conversar sobre próximos passos. Sobre como terminar isto de uma vez por todas. Vitório a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Está certo. Juntos, então. As horas até a reunião passaram em preparação tensa. Isabela briefava seus homens. Vitório fazia mais ligações, consolidando apoios, garantindo que os outros chefes entenderiam a gravidade das violações de Dante. Quando finalmente chegou a hora de partir, o sol estava começando a se pôr. 3 SUVs negros estavam alinhados na entrada. Marina entrou no do meio com Vitório e Isabela. Enquanto dirigiam em direção ao porto, Marina olhava pela janela, observando a cidade passar. Pessoas comuns voltando do trabalho, famílias jantando em restaurantes, crianças brincando em praças. Vida normal continuando, inconsciente do mundo paralelo que existia nas sombras. Com que frequência essas reuniões acontecem? Ela perguntou. Raramente, Isabela respondeu. Talvez uma vez a cada 2 ou 3 anos. Geralmente, questões são resolvidas por canais mais discretos. Mas quando as regras fundamentais são violadas,
Quando a situação ameaça escalar para a guerra aberta, reunimos. E todos honram as decisões tomadas. Geralmente sim. Porque a alternativa é caos que prejudica a todos. Mesmo criminosos entendem que alguma estrutura é melhor que anarquia total. Eles chegaram ao porto enquanto o crepúsculo pintava o céu de laranja e roxo. O armazém era uma estrutura antiga de tijolos, suas janelas empoeiradas refletindo a luz moribunda. Outros veículos já estavam estacionados no exterior. Marina sentiu seu coração acelerar. Isto era real. Estava prestes a entrar em uma reunião de chefes de máfia. Como sua vida havia chegado a este ponto? Vitório deve ter percebido sua tensão. Ele pegou sua mão suavemente. Se algo der errado, você corre. Não olha para trás. Apenas corre. Entendeu? Marina assentiu, sua garganta apertada demais para falar. Eles saíram dos veículos. Isabela liderava, com Vitório e Marina logo atrás, flanqueados por guardas. As portas do armazém se abriram, e eles entraram em um espaço vasto e mal iluminado. No centro, uma mesa longa havia sido montada. 5 homens já estavam sentados. Marina reconheceu Dante Russo imediatamente. Havia algo de serpentino em seus olhos escuros, algo que fazia sua pele arrepiar. Vitório, Dante disse, sua voz suave mas com uma corrente subterrânea de ameaça. Que surpresa vê-lo de pé. Ouvi dizer que estava gravemente ferido. Leva mais que uma faca de um de seus lacaios para me derrubar, Dante. Lacaios? Dante sorriu friamente. Leonardo agiu por conta própria. Uma disputa pessoal, não de negócios. Mentiroso. A tensão na sala tornou-se palpável. Os outros chefes se entreolharam desconfortavelmente. Isabela tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Cavalheiros, estamos aqui para resolver uma situação antes que se torne guerra. Todos sabem as regras. Apresentaremos evidências, ouviremos testemunhos, e chegaremos a um consenso. E assim, enquanto a noite caía completamente sobre o porto, a reunião começou. Marina ficou em pé atrás de Vitório, testemunha silenciosa de um mundo que poucos jamais viriam. E em sua mente, uma única pergunta ecoava. Como isso terminaria? E mais importante, quando terminasse, quem ela seria?